Josué, capítulo 3, versículo de número 5. Antes de ler aqui, deixa eu só falar algo aqui para os irmãos que estão em casa, que a Bíblia diz lá no Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, viu? Então é importante estar na casa do Senhor, é importante você estar na igreja. Salmos 27, o versículo de número 4, o salmista disse, uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar todos os dias da minha vida na casa do Senhor, para contemplar a sua formosura e aprender no seu templo. Hebreus capítulo 10, versículo 25, a Bíblia diz, não deixeis a vossa congregação como é costume de muitos. Pastor, eu não vou para a igreja, mas eu estou assistindo aqui no YouTube. Não, se você tem condições de estar na igreja, vem estar conosco. É importante sim você estar na igreja, tá bom? E obedecer a palavra. Vamos lá para a mensagem. Josué capítulo 3, versículo 25, diz assim, e disse Josué também ao povo, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Primeiro ponto, Deus quer operar maravilhas no nosso meio, amém, igreja? Mas para você entender primeiro, o que são maravilhas? Resumindo aqui, são milagres, coisas extraordinárias. A pessoa, você está aqui, você fala, pastor, eu tenho um familiar que ele não quer saber de vir à igreja, ele se diz ateu, é de uma outra determinada religião, e daqui a pouco ele decide vir para a igreja. É aquele filho que estava no vício das drogas, na prostituição, no pecado, nas práticas que a palavra de Deus condena. Ele aceita Jesus, começa a vir para a igreja e congregar. São coisas maravilhosas, extraordinárias. E Deus, ele quer operar. Mas para isso, nós temos que primeiro tomar uma decisão. Eu não posso deixar para amanhã o que eu tenho que fazer hoje. Para Deus operar amanhã, eu tenho que tomar uma decisão hoje, de pegar a palavra e obedecer a palavra. Sem a obediência à palavra, não vai haver milagres. E o que o Senhor ele fala aqui, usando Josué para dar o recado para o povo? Santificai-vos. O que é se santificar? Aqui, resumindo, eu peguei aqui, é separar, se separar. Eu vou me separar. Aí eu peguei aqui e diz assim, ó, separar algo ou alguém do pecado para se dedicar exclusivamente ao serviço e o propósito de Deus. Mas aí como é que eu me santifico? Daqui a pouco eu vou explicar. Mas olha o que diz aqui, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Preste bem atenção aqui. 1 de Pedro, capítulo 1, o versículo 15. Diz assim, ó, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos, em toda a vossa maneira de viver, porque porquanto escrito está, sede santo, porque eu sou o quê? Santo. Então olha, volta só um minutinho, preste atenção no pastor. O que o Senhor ele está falando aqui, usando o apóstolo Pedro, dizendo o seguinte, olha, Deus é santo. E aqueles que ele chamou têm que se santificar também. Nós temos que ser santo como ele é santo. E aí ele dá um exemplo aqui no início, no versículo 15, falando o seguinte, nós temos que ser santo em toda a nossa maneira de viver, no nosso agir, às vezes com honestidade, andando na verdade, sendo sincero com as pessoas, nunca procurando enrolar as pessoas, porque você não quer, você gostaria de ser enrolado? Gostaria, né? Pelo que eu vi. Gostaria? Então eu não vou enrolar ninguém. Você gostaria que alguém mentisse para você? Também então eu não vou mentir. A Bíblia fala sobre plantação, isso não só leva para a vida financeira. A partir do momento que você prejudica alguém, pode ter certeza que aquilo também vai voltar para você. Então, peraí, no meu agir, eu tenho que ser uma pessoa honesta, eu tenho que ser uma pessoa sincera, eu tenho que ser uma pessoa verdadeira. Então é isso que ele está falando, em todas as maneiras de viver. Mas aí vamos pegar aqui também os nossos pensamentos. Como é que tem sido o seu pensamento? Eu não sei o que você está pensando, mas Deus sabe agora. Tem pessoas que o pensamento dela é sujo, o pensamento dela, ela está com o pensamento
ali de ódio, de mágoa, sabe, aquele pensamento de vingança, pessoa que está com pensamento ali de prostituição. Então eu tenho que santificar a minha maneira de viver, mas também eu tenho que santificar também os meus pensamentos. E aí eu posso pegar também aqui os nossos olhos. Às vezes eu tenho que ver onde eu tenho colocado os meus olhos, aonde você tem colocado os seus olhos, o que é que você tem assistido, o que é que você tem desejado. Às vezes está colocando os olhos naquilo que não te pertence. Eu tenho que pedir, Senhor, santifica aqui, ó, meus olhos. Daqui a pouco vou mostrar de novo, falando aqui como é que você vai santificar os olhos. Tem pessoas que os olhos dela é sujo. Pastor, ninguém está vendo, Deus está vendo. Ela não entende por que Deus não está operando maravilhas na vida dela. Ela não entende, mas pastor, eu venho para a igreja, eu oro, eu faço campanha, até recebi o azeite da igreja. Sabe, domingo agora nós vamos entregar o azeite aí do terremoto, mas vai ser o terremoto bom, viu? Nós vamos ter muitos milagres, se prepare para domingo. Nós estamos nos consagrando, não sei se alguns irmãos estão acompanhando pelo Instagram, perto da meia-noite a gente está ali em oração. Desde domingo, eu estou dormindo 2 horas da noite, 2 horas, 1h30, porque eu chego em casa 1h30 da sede, 1h30, por volta de 2 horas vou dormir e acordo de 4 horas, todo dia, estou até esse dia de hoje, até sábado nós vamos estar nessa oração. Eu tenho certeza que Deus vai operar grandes coisas na sua vida, portas vão se abrir, milagres vão acontecer. Mas, se você não santificar os seus olhos, não adianta. Não adianta você vir buscar um azeite, não adianta você receber oração. Então eu tenho que purificar os meus olhos, os ouvidos também. Quem você tem dado ouvidos, irmão? Você tem que tomar muito cuidado, santificar os seus ouvidos. Tem coisas que não cabe você ouvir. Às vezes, vamos dar exemplo, já vi casos da pessoa sair da igreja, irmão, você sai da igreja, você tem que sair falando da palavra. Você não tem que sair falando do seu vizinho, do fulano, do ciclano, você tem que sair falando da palavra de Deus. Ah, mas o irmão está falando, sai fora. Santifica os seus ouvidos. Mas a sua boca também, você tem que santificar a sua boca. Porque às vezes tem pessoas que estão dentro da igreja, ela não fala palavrão, ela não xinga ninguém, mas ela murmura. Pense numa pessoa que murmura, que reclama. Tem que santificar. Senhor, santifica a minha boca e o meu coração. O coração está lá, santifica. Senhor, não deixa mágoa entrar dentro do coração. Pastor, mas me fizeram muito mal. Então ore por aquela pessoa, abençoe ela. E às vezes tem pessoas que não sabem o porquê que ela vive doente, ou porquê que Deus não cura, ou porquê que Deus não opera milagres. Ela vê a pessoa sendo curada do lado dela, mas ela não é curada. Ela vê as pessoas sendo abençoadas, mas ela não é. Mas porque às vezes está com o coração cheio de mágoa, cheio de rancor, cheio de ódio. Mas eu fui injustiçado, e às vezes até mesmo você foi injustiçado. Mas o que acontece? Você não tem que aceitar isso no seu coração. E às vezes tem pessoas aceitando, ao invés de orar, meu Deus, eu vou orar pelo fulano, vou orar pelo ciclano. Eu sempre digo o seguinte: se tem alguém que te fez mal e você não consegue orar por aquela pessoa, você tem mágoa no coração. Se você não consegue orar por aquela pessoa, você tem mágoa, e você vai se prejudicar, vai trazer perturbação para a sua vida. Olha o que diz aqui Hebreus, capítulo 12, acho que é o 12, 14, olha o que diz aqui sobre isso. Hebreus 12, 14, diz assim, ó, Hebreus, capítulo 12, já tem no telão, versículo 14, ele diz assim: segui a paz com quem? Com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verás o que? O Senhor. Vou seguir a paz com todos, irmãos. Independente de qualquer um, aqui eu vou seguir a paz. Agora veja aqui, interessante isso aqui. Ser santo ou seguir a paz com todos não quer dizer que você tem que se isolar. Eu não vou falar com ninguém. Não, peraí, eu tenho que falar com as pessoas. Eu tenho que falar com a pessoa lá, o atendente lá, o caixa lá no mercado. Sabe, você vai ter que falar com alguém na escola do seu filho. Você não sabe de que religião é aquela pessoa. Independente da religião, eu vou cumprimentar ela. Sabe, independente da opinião, da direção que aquela pessoa tem, ou da escolha que ela faz, eu vou respeitar. Tem coisas que eu não concordo, mas eu vou respeitar.
É o que ela pensa, vou respeitar, pronto. Mas vou seguir a paz com ela. E às vezes tem pessoas que não estão seguindo paz, guarda mágoa, guarda ódio, rancor. Aí o que acontece? Olha o 15 aqui, ó. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos o quê? Se contamine. É triste. Olha o que a raiz de amargura faz. Traz perturbação para a pessoa. Ela fica perturbada e o que ela faz agora? Ela começa a perturbar outras pessoas também. Ela guarda aquela mágoa dentro dela. Então a Bíblia diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Pastor, eu quero ver Deus na minha casa, eu quero ver Deus na minha vida financeira, eu quero ver Deus na minha vida sentimental. Pastor, eu quero ver Deus na minha vida conjugal, então eu tenho que me santificar. Eu vou santificar a minha casa. E como é que nós nos santificamos agora? Isaías, coloca para mim, Isaías capítulo 6, versículo 5. Isaías capítulo 6, não está aqui no meu esboço, mas eu citei pela manhã, e eu achei interessante isso aqui. Veja o que o Isaías ele diz aqui, ó. Isaías 6:5 diz assim, ó: então disse eu, ai de mim, que vou perecendo, estou sendo destruído, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros o quê? Então veja, olha que interessante, pega isso aqui primeiro, isso aqui tem uma lição muito importante. O Isaías ele disse: Senhor, eu estou perecendo. Agora veja, ele não atribuiu ali a destruição dele, a queda dele às pessoas. Primeiro ele falou, eu sou, ele pegou ele. Às vezes tem pessoas que só apontam o dedo para os outros. Olha, eu estou nessa situação por causa do fulano, por causa do ciclano, por causa do meu pai, por causa da minha mãe, por causa do meu irmão, por causa da minha ex-mulher, do meu ex-marido, não sei, por causa do meu filho, por causa do meu ex-sócio. Não, peraí, ele falou, eu estou assim, eu. Então olha que interessante, ele falou dele primeiro. Então, em primeiro lugar, você tem que se examinar antes de você olhar para os outros. Até uma mensagem que eu estou para preparar para pregar na quarta-feira, que Deus já está me dando. Às vezes nós começamos a olhar para os outros. É bonito, sabe? É legal, né, olhar para as falhas dos outros, mas você não olhar para as suas. Tem gente que só fica procurando o defeito nos outros. Mas o Isaías fez o quê? Eu tenho lábios impuros. E aqui não quer dizer que às vezes ele estava xingando, falando palavrão, mas às vezes é uma pessoa, como eu disse, que murmura, que reclama, que fala da vida dos outros. Porque tem gente, irmão, já é difícil a gente cuidar da nossa vida, e ainda tem gente que cuida da vida dela, ainda tem tempo para cuidar da vida dos outros. Você conhece pessoas assim? Provavelmente conhece ou já conheceu, né? É tão difícil, sabe, a gente já cuidar. Nós temos tanto problema, você arrumar para a sua cabeça cuidar da vida dos outros, mas vai se intrometer onde não é para se intrometer. Sabe, deixa a pessoa para lá. Então às vezes tem pessoas que murmuram, que reclamam, ela está perecendo, está se envolvendo onde não é para se envolver. E o que o Isaías ele diz? E os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Olha o que diz o 6: mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa o quê? Viva, que tirara do altar como uma tenaz. Versículo 7: e com ela tocou a minha boca e disse, eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o que? Teu pecado. Diga glória a Deus. O que é que purificou ali os lábios de Isaías? A Bíblia diz, a brasa viva tirada do que? Do altar. Aqui do altar, o que é que você está recebendo? A palavra. É a palavra que vai purificar os seus lábios, os seus olhos, a sua mente, sua boca, seu coração, e assim vai, a sua vida. É ela que purifica. Na hora que a palavra toca, a palavra tocou e você colocou ela em prática, ela vai te limpar. Coloca para mim, fazendo favor, João capítulo 17. João 17, versículo 17. O Evangelho de João, capítulo 17.
O versículo também é o 17. O que ele diz aqui, ó, já está no telão, diz: santifica-os na verdade. A tua palavra é o que? A verdade. Opa, peraí, vou me santificar na verdade. Jesus diz: olha, a tua palavra é a verdade. Jesus mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e o que? A vida. Então como é que eu me santifico? Na palavra. A palavra vai me purificar. Olha o que diz o 18: assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Versículo de número 19, diz assim: e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, preste atenção nisso, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer o que? Em mim. Preste atenção nisso aqui. Alguém aqui esteve com Jesus quando ele estava sendo crucificado? Alguns milhões de anos atrás você estava lá? E como é que você crê que Jesus foi crucificado, ele morreu e ele ressuscitou ao terceiro dia? Pela palavra. Então essa palavra é para você. Preste atenção, o que ele diz? E não rogo somente por estes que estão aqui, mas também por aqueles que, olha Jesus falando de nós, aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Então nós cremos hoje em Jesus pelo quê? Pela palavra. Então essa palavra que nos santifica. Olha o que diz aqui João, volta para mim o capítulo 15. João capítulo 15, versículo 3. João capítulo 15, versículo 3. O que ele diz aí, ó? Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho o quê? Falado. Então veja, a palavra ela nos purifica. Jesus chega para os discípulos agora e diz: olha, vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado. Mas aí ele diz mais, olha o que diz o 4: está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar frutos, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes o quê? Em mim. Então peraí, eu tenho que estar na palavra e a palavra tem que estar em mim. Se você quer dar frutos, se você quer ver as maravilhas de Deus, a palavra tem que estar em você. E a palavra estando em você, ela te purifica. 5, pula para o 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto. Porque sem mim nada podereis o que? Fazer. Não vai chegar em lugar algum. Sem a palavra não dá. A importância, nós temos aprendido por esses dias, de você segurar a palavra, ficar firme na palavra até que ela se cumpra. Mesmo que a situação seja contrária, eu vou ficar com aquela palavra, com aquilo que Deus falou comigo. Você tem que aprender isso, a igreja tem que aprender a lutar com a palavra. Quando Jesus está em mim, Ele está em você, pode ter certeza que a vitória é certa. Nada que tem no mundo vai te atingir. Eu falei aqui alguns dias atrás, algumas semanas atrás, se o maior está em você, pode ter certeza que o menor nunca vai entrar. Amém, igreja? Ele diz: eu sei, o maior está em mim, o maior está em você, Jesus está em você. Ele venceu. E se ele venceu, você também vence. Olha o que diz o 6, pula para o 6. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e se secará. E os colhe e lança no fogo e arde. É triste. Quantas pessoas têm se secado espiritualmente, têm caído, têm fracassado. Em dias, irmãos, que nós estamos vendo aí, que Jesus ele está próximo. Sabe, tem acontecido tantas coisas, que a gente tem visto que está escrito aqui na Bíblia, que há milhares de anos foi escrito, e muitos falam, foi escrito por homens, sim, mas direcionado pelo Espírito de Deus. Como é que um homem ia saber que há milhões de anos à frente, iria acontecer coisas que está acontecendo hoje? Terremotos, guerras, rumores de guerras, sabe, pai contra filho. Hoje filho já não respeita pai, não respeita mãe. As pessoas perderam o respeito pelas autoridades. Tem filhos, irmão, é muito feio, que fala de igual para igual com o pai e com a mãe. É muito triste ver isso, irmão.
Peraí, não, meu pai não, hoje meu pai está na glória. Minha mãe é uma autoridade sobre a minha vida, mesmo eu sendo casado, ela é uma autoridade sobre a minha vida, eu devo respeito para minha mãe, todo respeito. Às vezes você vê, a pessoa fala com o pai e com a mãe como se estivesse falando com qualquer um, fala com autoridade como se estivesse falando com qualquer um, não entende por que não é honrado. Isso está escrito na Bíblia. Tem pessoas que não honram a autoridade, por isso que não é honrado. Tem que aprender a honrar a autoridade, para depois ser honrado. Aí voltando aqui para finalizar essa parte, olha o que diz o versículo 7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será o que? Feito. Então eu vou pedir tudo que eu quiser, mas lembrando, tudo que está de acordo com a palavra, o que? De Deus. Agora aqui, essa palavrinha, o pedir, a gente sabe, né, que foi mal traduzida. No hebraico está escrito determinar. É determinar. Então eu vou determinar aquilo que é meu. Você vai determinar aquilo que é seu, aquilo que te pertence, a salvação da sua casa, o seu milagre, a sua cura, a sua bênção, a sua felicidade. Deus quer que você prospere em tudo, sim, amém? E aí eu quero pegar aqui, vou dar alguns exemplos rápidos aqui para você ver, de algumas pessoas aqui que Deus honrou. Vamos ver aqui primeiro, coloca para mim João, eu vou pegar dois exemplos. Marcos, vou pegar de Marcos, capítulo 3, versículo 1. Marcos 3, 1. Então você está vendo aqui que a palavra nos santifica. Olha o que diz aqui, Marcos capítulo 3, versículo 1, diz assim: e outra vez entrou na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirradas. Olha que interessante aqui. Esse homem, ele tinha uma mão doente, ele estava dentro da igreja, na sinagoga. Quantas pessoas, irmãos, que às vezes está dentro da igreja, mas está doente, não consegue a sua cura, não consegue ser feliz, não consegue às vezes a sua libertação, e Deus falando, eu quero operar maravilhas, mas Ele não pode, porque tem coisas que dependem de nós. Ele fala, você se santifica e amanhã eu opero milagres, eu vou operar coisas extraordinárias na sua vida. Não, mas eu vou deixar para amanhã, porque o costume do brasileiro é sempre deixar para amanhã, sempre deixar para a última hora. É verdade ou não é? Você pode ver, a maioria deixa para a última, e sempre paga mais caro. Sempre paga mais caro. Vamos pegar algum exemplo. Estava ali, domingo foi dia dos pais, não foi? Vai no shopping de sexta e sábado, não tem nem como andar, irmão. E geralmente vai pagar o quê? Mais caro. Mas por quê? Não se antecipou. E às vezes tem pessoas que estão pagando caro hoje na vida dela, por quê? Porque ela está deixando, amanhã eu me acerto, amanhã eu aceito Jesus, amanhã eu vou me batizar, amanhã eu me caso, aí fica levando, aí vive uma vida de pecado. Se Jesus voltar, irmão, e você estiver em fornicação, tem uma notícia para você, biblicamente falando aqui, ó, você vai para o inferno. Isso é de tremer, irmão. É de tremer. O dia que eu ouvi essa palavra, eu sempre conto aqui, que eu entrei na igreja, que eu vi o pastor pregando, falando sobre fornicação. Eu me dirigi ao meu amigo que estava do meu lado hoje, pastor Fernando, e eu perguntei para ele, pastor, o que é fornicação? Aí ele foi bem direto, falou, é o que você vive. Como assim? Você mora com a sua esposa e você não é casado. Eu falei, eu estou no pecado? Ele falou, estou. Não, mas o que eu tenho é dela? Eu não tinha nada. Não tinha nada. O que eu tenho é dela? Não, você está no pecado, irmão. Eu falei, o que acontece? Se Jesus voltar hoje, acontecer alguma coisa com você, você vai para o inferno. Não tem salvação, irmão. Não tem salvação. Está namorando? Já está vivendo como casal? Você vai para o inferno. Ah, mas eu não consigo esperar. Então casa. E às vezes tem pessoas que estão vivendo assim, e não está ligando, a qualquer momento Jesus pode voltar. Tanto para todos nós, como para você separado. Mas o aviso foi dado. A pessoa não se santifica. Ela não se santifica, vive uma vida errada, está dentro da igreja, não entende o porquê que Deus não opera maravilhas. Esse homem estava dentro da igreja, mas a vida dele não tinha mudado ainda. Olha o que diz o versículo 2: e estava observando se o curaria no sábado, para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada,
levanta-te e vem para o que, igreja? Para o meio. Olha o que diz o 4. E perguntou-lhes: é lícito fazer bem ou fazer mal? Salvar vidas e matar? E eles o que? Se calaram. Contra a palavra não tem argumento, irmão. Não tem como não. Na hora que veio a palavra, o diabo cai por terra. Ele cai por terra. Só voltando aqui e falando da parte da fornicação, que eu não finalizei. Quando eu recebi a palavra, que eu cheguei em casa, cheguei para minha esposa desesperado. Falei: nós vamos casar. Vou casar com você agora. Vamos no cartório, vamos dar um jeito, vou casar. Por quê? Porque eu não quero ir para o inferno. Eu não quero ir para o inferno. E graças a Deus, irmão, que eu tomei essa decisão e só foi maravilha. Lógico, veio lutas depois, mas Deus operou. E hoje estamos aí juntos. Há 23 anos juntos aí para a glória de Deus. Mas tem gente que faz tudo errado e não entende porque que vive dando errado. Mas por quê? Está vivendo errado. Agora voltando aqui para não perder a nossa mensagem, Jesus se dirige para o homem e fala: vem para o meio. E agora Jesus fala para ele: estende as suas mãos. Olha o versículo 5, o que diz? E olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do coração, disse-lhes ao homem: é triste, irmão, tem pessoas que vêm para a igreja e o coração é duro. É duro, por isso que ela não vê Deus falando ao coração dela. Aí Jesus chega e tinha muitos ali, mas ele não se dirigiu àqueles muitos porque tem o coração duro, não aceita a palavra, não aceita a verdade, não concorda com aquilo que está escrito, discorda da palavra de Deus. Às vezes fala que é de igreja, não é a palavra. Se a palavra diz para perdoar, eu vou perdoar. Se a palavra diz para me ser fiel, eu vou ser fiel. Eles eram duros de coração. A palavra está vindo, Deus quer falar, mas a pessoa está ali com o coração duro, então ela vai se direcionar a outra pessoa, e se direcionou àquele que estava com o coração aberto. E Jesus disse para ele: estende a mão. E ele, estendendo a mão, e foi-lhes restituída a mão, sã como o que? Como a outra. Então veja agora que interessante. Jesus impôs as mãos sobre ele. Jesus orou por ele. Jesus pegou um azeite e ungiu ele. O que Jesus fez aqui nessa passagem? Ele deu o quê? A palavra. Eu falava aqui hoje algo interessante, irmãos. Às vezes tem pessoas que você ora, aquela pessoa não é liberta. Você ora que a vida daquela pessoa não muda. Aí você fala: o que está acontecendo? Será que eu estou no pecado? Mas não, aí depois Deus vai mostrando, porque não adianta você receber uma oração, não adianta você, receber um azeite, se você não obedece a palavra. Pastor, ora pela minha vida financeira, tá certo. Você é dizimista e ofertante? Porque com o seu dízimo ou a sua oferta, você santifica a sua vida financeira. Quando você não é dizimista e ofertante, você vai trazer maldição para a sua vida, é lógico, vai cair, vai começar a dar errado as coisas. E a Bíblia diz que é de tudo. Mas tem algum espertão que vai querer estudar a Bíblia para dizer: não precisa dar dízimo, isso é errado, isso é na antiga aliança. Já falei aqui, antes de haver aliança, o Abraão já devolveu o dízimo. Jesus falou em Mateus 23, que nós temos que devolver. Eu vou santificar a minha vida financeira. Mas às vezes tem pessoas que não santificam, e o que acontece? Aí vem o problema financeiro, porque quando surge o problema financeiro, a família é atingida, os filhos são atingidos. Você estava numa escola boa com seus filhos, você vai ter que mudar a escola. Você morava numa casa melhor, vai ter que diminuir os custos de vida, e assim vai caindo. Por quê? Porque não santifica a vida financeira, prejudica os filhos, prejudica tudo. Mas por quê? Porque não é fiel em tudo, está roubando a Deus, não anda na palavra. No momento que ele ouviu a palavra, ele obedeceu, a mão dele foi restituída. E a Bíblia diz que esse dia era um dia de sábado, aonde tinha pessoas ali ouvindo, ali vendo se Jesus curaria no sábado, para tentar acusar. Porque às vezes tem pessoas que vêm à igreja só para procurar defeito. Eu sempre falo, irmãos, tem igrejas muito melhores hoje do que a nossa, melhores que eu digo em salão, em estrutura, mas foi aqui que Deus me chamou para congregar, foi aqui.
Mas às vezes a pessoa vai olhar, tem outra, melhor tem, assim como você entrar numa casa, você vai ver numa casa que você entrou, que tem coisas melhores do que na sua. Mas você vai morar na casa do vizinho? Por quê? Porque dele você tem o quê? A sua. Mas tem aquele que só vem para a igreja para procurar. Você viu o que ele falou? Olha lá. Não, eu estou sendo dirigido pelo Espírito Santo. Eu estou falando aqui pelo Espírito de Deus. Eu tenho certeza do que eu estou falando aqui. Deus quer operar maravilhas na sua vida. Pare de ficar olhando para os outros, procurando, sabe, um erro dentro da igreja. Você vai encontrar um monte de falha em mim. Eu não vou nem falar dos meus defeitos, senão você vai começar a reparar, né? Tá lá, mas tem pessoas que olham para mim, olha, pastor, o senhor tem... porque você nunca tinha olhado direito, mas é. Mas se eu olhar para você, você também é cheio de defeito. Aí é o problema. Eu não venho para olhar para os irmãos na igreja, eu venho para olhar para quem? Para Jesus. Outro exemplo, vamos ver aqui rapidamente, coloca para mim Lucas 17, versículo 11. Lucas 17, capítulo 17, versículo de número 11, bem conhecido. Olha o que diz aqui, ó. E aconteceu que indo eles a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhes ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam como igreja? De longe, e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia o quê? De nós. Veja, esses homens agora eles param de longe. Por quê? Eles eram obedientes à lei. É a mesma coisa hoje, irmãos. Tá lá, eu sou de Jesus, mas eu vou obedecer à lei, desde que a lei, sabe, não fira os meus princípios. Porque tem coisas que vai ferir os meus princípios, eu não vou obedecer não. Mas está lá, tem a lei ali, a lei de trânsito, eu vou obedecer. O policial, eu vou tratar ele com educação. Mas, espera aí, eles pararam de longe obedecendo a lei, porque os leprosos não poderiam se juntar com as pessoas normais. E eles começam a clamar: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós, tem compaixão da nossa vida. Ele já não aguentava viver mais aquele momento ali, aquela situação. Imagine solidão, sem família, que os leprosos eram abandonados pelas famílias, ninguém abriu uma porta de emprego para eles, ninguém ia querer um leproso ali trabalhando para eles. Imagino eu que vivia comendo o resto do que as pessoas deixavam ali para eles comer. De alguma forma eles procuravam um meio para sobreviver. Alguém falou de Jesus para eles, agora eles vão até Jesus e pedem ajuda. E o que Jesus faz? Versículo 14. E ele, vendo-o, disse-lhes: ide e mostrai a quem? Aos sacerdotes. Olha que interessante. Jesus volta a dizer, orou por eles? Me ajude, igreja. Orou? Jesus impôs as mãos sobre ele? Não. Jesus ungiu eles com azeite? Entregou um lenço para eles? Não. O que Jesus deu para eles? A palavra. Às vezes não vai adiantar a oração, não vai adiantar a campanha, não vai adiantar nada, se você não obedecer a palavra. É a obediência à palavra. Agora eles poderiam parar, né? Como eu falei aqui outro dia, imagine, ele chega e fala, vai mostrar-te ao sacerdote. Era de costume, os sacerdotes, eles iam ali ver, eles olhavam ali, os leprosos, né, quando eles eram curados, tal, ia ver se eles estavam aptos para voltar para a sociedade. Eles examinavam. A palavra é, eles examinavam ali o leproso para ver se o leproso estava apto para voltar para a sociedade. Mas no momento que Jesus dá a palavra, eles olhavam para eles ainda, ele estava cheio de lepra. Mas eles não discutiram, eles não reclamaram. Eu poderia voltar um tempo atrás, o Naamã. O Naamã recebeu a mensagem do mensageiro, ele foi até o profeta, porque soube que tinha um profeta em Samaria que curava ali o leproso. Só que o profeta não atendeu o Naamã. Mandou o mensageiro e falou, vai se lavar no tanque, lá no Rio Jordão. O Naamã falou, poxa, ele não vai nem me atender? Não vai nem orar pelo leproso?
E ainda outra coisa, ele me manda no pior dos rios que tem tantos outros rios melhores. A Bíblia diz que ele ficou indignado e continuou com a lepra, até que alguém chegou para ele e falou assim: não custa nada obedecer. O negócio não é você se lavar no Rio Jordão. O negócio não é às vezes uma campanha, mas é sim a obediência à palavra. O que vai mudar a sua vida é a obediência à palavra. Mas tem gente que endurece o coração, ela não santifica a vida dela. Então o que é você se santificar? É você andar na palavra. Os leprosos foram, olha o que diz aqui, ó. E aconteceu que indo eles, ficaram o que, igreja? Ficaram limpos. Quando eles foram. A pessoa vai ser limpa quando ela obedece a palavra. Não, mas eu sei, eu tenho conhecimento. Cuidado com o seu conhecimento, cuidado com o seu entendimento. Não vai chegar em lugar nenhum. Agora, se você parar hoje e falar: não, eu vou obedecer, pode ter certeza que no ato de obedecer a palavra, a sua vida muda, vai ser transformada. O diabo vai fazer de tudo para você sair da palavra, para você não ficar firme. Permaneça firme, que você vai ser curado, vai tomar posse da sua vitória, amém? E eles não olharam para eles. Pare de olhar para você, ouça o que Jesus falou e siga em frente. E você vai ver que cada passo de fé que você der, você vai alcançar, vai estar mais perto do seu milagre. Cada passo de fé que você der, de acordo com a palavra, você vai estar cada dia mais perto do seu milagre, amém? E para ser honrado também. A humilhação vai acabar, porque que eles viviam a vida de humilhação. Vai acabar a humilhação e você vai ver Deus te exaltando, amém? Volta lá para a gente finalizar e entrar em oração. Josué capítulo 3, versículo 5. Vamos ver o que diz. E disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Deus quer operar maravilhas na sua vida, no meio da sua casa e na sua família. Deus quer operar maravilhas aqui hoje. Mas para isso nós temos que nos santificar. Santificar é você se separar e decidir: eu vou andar na palavra, eu vou obedecer a palavra, e com certeza Deus vai te honrar, amém? Vamos aplaudir Jesus em forte. Glória a Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Segura agora o seu tapete em nome de Jesus. Deixa eu só dar um recado aqui para os irmãos aqui. Muda aí para mim, fazendo favor eu vou falar aqui com os irmãos que me acompanham, nós vamos fazer a oração agora, mas domingo agora, eu quero chamar a sua atenção para esse domingo. Nós estamos consagrando um azeite. Esse azeite não está nem comigo aqui nesse altar. Ele está no meu carro, aonde todos os dias, desde domingo agora que passou, nós estamos ali perto da meia-noite consagrando. Estou eu, junto com o nosso líder estadual, alguns pastores, tem alguns ministros também que estão conosco ali em oração, apresentando esse azeite. E ali nós colocamos o nome do azeite, o azeite do terremoto. Agora é o terremoto bom. Você quer ter um terremoto bom na sua vida, você vai vir domingo aqui, você vai buscar esse azeite. Não sei o que você vai fazer, qual forma que você vai usar ele, mas eu creio que grandes portas vão se abrir. Deus ele vai abençoar de uma forma gloriosa. Comigo aqui na Avenida Bernardo Vieira de Melo, número 4141. Então você pode estar aqui 7 da manhã, às 9h30, às 15h e às 18 horas. Tem 4 cultos para você não arrumar uma desculpa e não perder a bênção. Pastor, guarda um azeite para mim. Não vou guardar azeite para ninguém. Você vai vir buscar a sua bênção em nome de Jesus, amém? Levante seu tapete agora para o alto. Agora é momento de oração. Lembrando que é na obediência que você é honrado agora. Feche os olhos. Jesus, muito obrigado, meu Deus, pela palavra. Obrigado, Jesus, pela direção. Nós colocamos agora para a nossa vida, a nossa casa em tuas mãos, Jesus. Pai, vem, Jesus. Fica aqui conosco. Nos abrace, Pai. Nós entendemos que o Senhor quer operar maravilhas no nosso meio. Oh, Jesus, mas para o Senhor fazer a parte do Senhor, nós temos que fazer a nossa. O Senhor diz: santificai-vos. Nós temos que nos santificar. É nesse dia de hoje que nós nos santificamos. Santificar a nossa mente, os nossos olhos, a nossa boca, o nosso coração. Ah, meu Deus, ali o nosso viver, a nossa maneira de viver. E nós entendemos, ó Pai,
que é pela palavra, meu Deus, que nós aqui estamos, meu Deus, aqui nos santificando. Quando a palavra vem, nós nos santificamos, Pai. Oh Jesus, assim como o Senhor purificou Isaías, nos purifica, Senhor. Vem, Jesus, nos purificando, Pai. Purifica os lábios, purifica, meu Deus, os olhos, purifica a mente, o subconsciente. Nos ajude, Pai. Santificar é você andar na palavra. Eu vou me santificar andando na palavra. Se você puder nesse momento se colocar de joelhos, você vai se colocar de joelhos agora pela sua casa. Se você não pode, se senta, fica sentadinho, que eu vou me colocar de joelhos agora. Pai, eu me coloco aqui de joelhos, meu Deus, pela família. Eu me coloco de joelhos, meu Deus, aqui por essa casa. Eu me coloco de joelhos pela vida desses meus irmãos. Pai, porque está escrito na palavra. O próprio apóstolo Paulo, a Bíblia diz que por causa disso ele se colocava de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual toda a família nos céus e na terra toma esse nome. Meu Deus, ele se colocava de joelhos pelo povo, pelos perdidos, por aqueles que estavam sofrendo. Eu me coloco de joelhos, Pai, por esta igreja, pelas famílias desta igreja, pelos lares, pela vida sentimental, conjugal, financeira desse meu irmão, desta minha irmã, Pai. Eu me coloco de joelhos te pedindo, levanta essa casa. Vem, meu Deus, levantando essa família. Vem restaurando, meu Deus, este lar. Que esta palavra venha ter penetrado em cada coração, não só aqui na igreja, com essas dezenas de pessoas que nos assistem aqui ao vivo, aqui pela igreja, aqui, que está conosco no culto, pois as milhares de pessoas que vão nos alcançar, Pai, que vão ali assistir, Pai, pelas redes sociais, que o Senhor venha alcançar. Eu me coloco de joelhos, meu Deus, pelo traficante, por aquele que está no vício da cachaça, da bebida, do crack, da cocaína, do maldito vinho, da maldita cerveja. Eu me coloco de joelhos por aquele que está perdido na prostituição, no pecado, aquele que virou a cabeça. Jesus, eu me coloco de joelhos e te peço, visita, Pai, visita cada lar, visita cada casa. Meu Deus, vem restaurando esta família, vem restaurando, meu Deus, este lar, Pai, essa casa. Meu Deus, alcança o filho, a filha. Eu me coloco de joelhos por alguém que está internado, que está numa UTI, numa CTI, meu Deus, num quarto de hospital. Eu me coloco de joelhos, Jesus, por aquele que está num presídio, Pai. Oh, meu Deus, a tua vontade é que todos os homens, Pai, sejam salvos. Esse é o desejo do coração do Senhor, que todos conheçam a verdade, meu Deus, e sejam salvos. Entra com salvação nesta casa, entra com salvação nesta família, Pai. O que eu te peço em nome de Jesus Cristo, visita, meu Deus, esta casa, visita esta família. Eu me coloco de joelhos por todas as famílias desta igreja, pela minha família, pela minha casa, pelo meu lar, pela vida dos meus filhos, pela minha parentela. Meu Deus, eu me coloco de joelhos pela família Leal, a família Estevão, a família Guiar, a família Pacheco, a família Bertola, oh meu Deus, a família Soares. Oh Jesus, eu me coloco de joelhos por toda a minha casa e eu te peço, Jesus, abençoa. E neste momento nós vamos nos levantar. Se coloque de pé segurando o seu tapete agora e nós vamos dar ordem agora. Você vai dizer agora para o inimigo: na minha casa não. Agora é você que resiste ele, agora é você que dá ordem, dizendo para ele: saia, vá embora, bata em retirada. Jesus disse que ele nos deu poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo. Nós amarramos agora todo o mal, nós repreendemos agora toda a ação do inimigo. Eu digo: Satanás, pega tudo que é seu agora. Brigas, contendas, divisões, é você que endurece o coração da pessoa. Eu te amarro agora no nome de Jesus Cristo, eu te repreendo no nome de Jesus, eu paraliso as tuas obras agora. Eu digo: vai embora, sai da vida sentimental, sai da vida conjugal, sai da vida financeira, sai da vida profissional. Isso tem atingido a família desse meu irmão, dessa minha irmã. Eu estou mandando você sair, eu estou ordenando a tua saída, eu estou exigindo agora: vai embora. Demônio que traz as doenças, demônio que traz
diversos vícios. É o vício da cachaça, da bebida, do crack, da cocaína, o vício da jogatina. A pessoa fica gastando o dinheiro dela com jogos de azar, ali vivendo numa vida de pecado, de sujeira. Eu digo, caia por terra agora todo mal, toda maldição, toda macumbaria, feitiçaria, trabalho feito. Eu expulso agora todo mal. Eu digo, sai. Eu ordeno agora, vai embora. Eu exijo agora, caia por terra, em nome de Jesus Cristo. Eu estou mandando você embora. Eu estou exigindo a tua saída. Eu estou determinando agora a tua saída. Todo mal tem que sair, tem que ir embora agora. Não é um pedido, vai embora agora. Pega tudo que é seu, diga sai, sai, sai e sai, para nunca mais voltar, em nome de Jesus. Jesus, eu consagro aqui esses tapetes, te peço, Jesus, abençoa, Pai, abençoa cada nome que está aqui, meu Deus, tanto nas minhas mãos, quanto nas mãos dos meus irmãos. Todos os dias eu tenho apresentado, Jesus, aqui esses nomes, meu Deus, os pedidos de oração do teu povo, que o Senhor venha abençoar, tanto os que oram aqui comigo, quanto os que oram em casa, e nós determinamos que é nós e a nossa casa servindo ao Senhor. E você diga assim, Senhor Jesus, diga com fé, Senhor Jesus, eu já tomei a minha decisão, eu e a minha casa serviremos ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pode aplaudir Jesus bem forte.